Boa noite, meus irmãos. Mais uma vez nós voltamos a realizar o trabalho da igreja através do canal. E nesse instante nós queremos chamar a atenção de todos aqueles que estão conosco, né, todos os que fazem parte da Primeira Igreja Batista e até os amigos que também estão inscritos no canal, que estarão nos acompanhando. Nesse culto de doutrina que nós estaremos estudando, hoje o tema é sobre a mulher e o homem, a criação, né? E nesse instante eu convido você a pregar a sua Bíblia. Nós estaremos fazendo a leitura e eu gostaria da sua atenção, né, para estar com a sua Bíblia nesse instante, para estarmos aqui fazendo a leitura do Salmo 121. Salmo 121, que diz assim: Levanto os meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é o meu protetor, como sombra que o protege. Ele está à sua direita. De dia o sol não o ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo o mal. Protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Amém. É interessante que o salmista, ele fala aqui, ele levanta os olhos e olha para os montes. E aí ele pergunta, de onde me virá o socorro? Isso é instrutivo para nós, porque assim, nesse período, nesse contexto em que o salmista está aqui, em que esse salmo é escrito, o salmista que levanta os olhos e olha para os montes e faz essa interrogação, é porque naquele período, nos montes estavam algumas divindades dos povos. E o salmista olha e ele faz justamente o contraste. O socorro dele não vem dos montes, das divindades que estavam lá nos montes. O socorro do salmista vem do Senhor. E aí ele faz menção aí do deserto, que o povo passou pelo deserto, e durante o dia o sol não os castigava, e durante a noite também o luar também não os castigava. O salmista tem um profundo entendimento da soberania de Deus, do cuidado diário do Senhor, da presença diária do Senhor. O salmista, esse salmo, ele é um salmo de peregrinação, né? É um cântico de peregrinação e exalta justamente esse cuidado do Senhor. O Senhor é o guarda de Israel, é aquele que não dorme, é aquele que está sempre presente. Amém, meus irmãos? Eu convido você agora, nós estaremos orando, e eu convido você aí na sua casa, que está nos acompanhando, a estar orando conosco nesse instante. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Pai, nessa noite que nos encontramos aqui para cultuar o Teu santo nome, nós somos gratos ao Senhor, Pai. Nós somos gratos ao Senhor pela Tua proteção. Nós somos gratos ao Senhor por nos abençoar e nos abençoar com uma família que procura viver nos Teus caminhos. Nós somos gratos ao Senhor, Pai querido, por suprir nossa necessidade. Nós somos gratos ao Senhor, Pai, porque mesmo diante da adversidade que passamos nesses dias, o Senhor tem nos protegido, o Senhor tem nos livrado, o Senhor tem cuidado das nossas casas, das nossas famílias. E Deus querido, Deus amado, nosso clamor, nossa oração, é por aqueles, ó Pai querido, que estão enfermos, que estão lutando pela vida nesse dia, que nós clamamos ao Senhor que os abençoe,
Que o Senhor esteja, Pai querido, restaurando a saúde. Pai de amor, Pai de bondade, nós clamamos ao Senhor que esteja dando sabedoria, Pai, aos governantes, para que eles não estejam a agir com tirania, para com a população em que eles estão, Pai, como aqueles que são responsáveis por não fazer perdurar o caos. Que o Senhor lhes dê sabedoria, para que hajam com integridade, Pai, com o fim de proteger a população. Nos abençoa e, Pai de amor, Pai de bondade, nos usa como instrumento em Tuas mãos para estarmos meditando na Tua palavra. Deus querido, Deus amado, nós somos gratos ao Senhor. Nós cremos na Tua providência, nós cremos que o Senhor é o Alfa e o Ômega, que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. E nessa hora, Pai querido, nós queremos também Te pedir, Pai, queremos Te pedir, Pai querido, que o cântico que iremos entoar agora possa chegar diante do Senhor como expressão de louvor, de adoração à Tua presença no Teu santo trono. Assim nós Te oramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Então eu convido o Nicolas e o Tiago para estar louvando a Deus nesse instante. E você pode aí no celular também nos acompanhar, não é, nesse louvor que o Nicolas e o Tiago estarão entoando nesse instante. Oi, som. Tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço. Por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Agradeço. Eis-me aqui outra vez diante
ti abro meu coração, meu clamor tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser no calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és famoso, dizer que és famoso. Eis-me aqui. Convido os irmãos a baixarem as cabeças agora e vamos orar. Querido Deus, eterno Pai, eu te agradeço por esse dia. Eu te agradeço, Deus, por esses louvores entoados aqui em Teu nome. Eu te agradeço, Deus, por mesmo passando por tantas dificuldades, Deus, o Senhor ainda está nos guardando, está com Tua mão sobre nós, Deus. Eu te agradeço por esta igreja. Eu te peço, Pai, que esteja abençoando agora o pastor Marcos, que estará trazendo um estudo, Deus. Eu te peço, Deus, que possamos estar absorvendo isso, Deus. Eu te peço, Deus, que esteja abençoando cada irmão presente na sua casa agora neste momento que está assistindo este culto, Pai. E eu te peço que esteja abençoando eles cada dia mais e mais, Deus. Abençoe esta igreja, Pai. E te peço que esteja nos guardando, Deus. Deus, já te peço e agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Ok, meus irmãos, hoje, como dito antes, o tema do estudo de hoje é baseado em Gênesis capítulo 5, verso 1 e 2, a mulher e o homem. Né? A mulher e o homem. O texto de Gênesis capítulo 5, verso 1 e 2 diz assim: No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem macho e mulher fêmea os criou. E os abençoou e lhes chamou pelo nome de Adão, no dia em que foram criados. Amém? Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos direcione para fazer e falar conforme a sua vontade. Homem e mulher recebem aí o nome de Adão. Recebem aí o nome de Adão, isto é uma unidade bissexual, em duas individualidades, geradoras da humanidade. Não se enxerga aí, meus irmãos, qualquer priorização masculina. Isto se observa no primeiro relato da criação, onde a biunidade homem e mulher é a imagem de Deus, ou seja, é imago Dei. Na segunda narrativa do ato criacional, embora o homem seja criado primeiro, a mulher não lhe é diferente, visto ser osso de seus ossos e carne de sua carne. O homem não forma um conjunto biossomático, segundo as Escrituras, com seu pai e sua mãe, mas com sua esposa.
Por isso que o texto de Gênesis capítulo 2 vai falar sobre isso. Ele vai dizer, por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Interessante isso. O primeiro ponto desse estudo traz justamente a questão da submissão, ou seja, a mulher submissa e livre. É interessante esse ponto sobre submissão e liberdade. O texto de Gênesis 2,18 diz, não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem, esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. A liderança, falado aqui sobre a questão da submissão e liberdade da mulher. Isso começa, o texto ele vai falar sobre a liderança masculina. Né? A liderança masculina. A liderança masculina restringe-se ao lar e não especificamente sobre a mulher. Não se há de confundi-la com dominação e prepotência. Não é isso que o texto quer dizer sobre liderança. O marido é o cabeça da esposa, porém isso é em sentido sacerdotal, como o Cristo é da igreja. Assim o marido, que é cabeça da esposa, aí o paralelo é semelhante ao Cristo sendo cabeça da igreja. Segundo Efésios 5:23 e 1 Coríntios 11:3. A mulher ela não deve usurpar as prerrogativas do seu esposo, do seu cônjuge. Tanto quanto a igreja não pode ser cabeça de si mesma. A comparação é válida aí. Assim como o esposo ele é cabeça da esposa, a comparação é feita justamente com Jesus sendo cabeça da igreja, é válido também nessa questão de dizer de que, assim como a igreja ela não pode viver, ela não pode ser, ela não pode existir, ela perde totalmente o sentido de existência se Jesus não for o cabeça, ou se Cristo se torne um cabeça submisso. Isso inverte as coisas. Da mesma maneira, a esposa ela não pode, não deve usurpar a liderança do seu cônjuge, do esposo. Né? Ou seja, uma igreja sem Cristo ou com um Cristo submisso, né? A sua vontade como uma mulher é como uma mulher sem marido, ou como um reino sem rei. Perde o sentido totalmente. Na estrutura do lar, para a realização do casal, a hierarquia deve ser mantida. Ou seja, a existência do cabeça, ela deve existir de forma, vamos dizer aqui, lúcida, para que não torne o lar um caos, para que o lar não seja bagunçado. Assim é com a igreja que tem a Cristo como cabeça dela. Ou seja, porque Cristo é cabeça da igreja, essa igreja deve ser submissa ao Cristo, né? Para que assim ela cumpra
a sua missão enquanto igreja, enquanto reino de Deus aqui na terra. Na estrutura do lar, para a realização do casal, a hierarquia deve ser mantida. Mas sempre estabelecida, essa hierarquia, ela deve ser sempre estabelecida pelos laços de amor, né? E nele, firmada em paralelo, com as relações unitivas em Cristo. O noivo e a igreja, que é a noiva, né? O noivo é o Cristo e a igreja é a noiva. Esse deve ser o parâmetro para o lar, um lar saudável. A esposa é, segundo os propósitos divinos, uma ajudadora e auxiliadora, companheira, não escrava. Não é escrava. Ela não é escrava. Perante os direitos e deveres éticos, sociais, trabalhistas, judiciais, econômicos e políticos, mulher e homem nivelam-se, são iguais. E nem pode ser diferente. Deus não criou a mulher para ser simplesmente máquina procriadora ou um objeto de prazer sexual masculino. Mas é uma parceira, co-igual, corresponsável, carne de sua carne e osso de seus ossos. E não pode ser diferente. O machismo coloca o homem como o touro de rebanho ou o galo de briga. Assim que o machismo coloca o homem. O feminismo, ele enxerga a mulher competindo com um touro ou brigando com o galo. Tanto o machismo como o feminismo são prejudiciais a um lar que pretende ser íntegro, a um lar que pretende realmente honrar, né, os princípios e os deveres conjugais. O homem, porém, segundo a vontade do Criador, não é o macho dominador. Do mesmo modo que a mulher não é a fêmea para ser dominada. São sexos opostos que se completam, que unificam-se e se realizam mutuamente na interação conjugal. Deve ser assim, para que esse lar tenha realmente, exale realmente uma razão de ser, para que esse lar seja realmente o lugar seguro, sabe? Para que esse lar seja realmente um local de proteção. O feminino, conforme a Bíblia, procedeu do masculino, mas é o homem que rompe a unidade paternal e maternal para unir-se à sua esposa, criando um novo conjunto unitário, consensual, indissolúvel. Indissolúvel. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Liderança doméstica masculina, sim. Ditadura marital, não. Entenda bem isso. Existe uma grande diferença em liderança e ditadura. É muito diferente. Por isso, liderança doméstica masculina, sim. Ditadura marital, não. Isso é antibíblico. Deus não concorda com isso. Não é essa a ideia. Deus não criou, como dissemos algum momento atrás, Ele não criou a mulher apenas para dar prazer, para ser máquina reprodutora. Mas ela é auxiliadora, ela é alguém da mesma espécie, né? O ponto 2 vem com o tema, com a fala do Adão, né, que diz: chamar-se-á
varoa. Né? Por que isso? Varão e varoa são traduções de ish, homem macho, e de ishra, mulher fêmea. O que Adão quis dizer então com isso? O que ele quis dizer é o seguinte: esta é o meu outro eu. Esta é o meu outro eu, porque é parte de mim. É isso que o Adão quer dizer. Ou seja, seu nome, portanto, se funde no meu. E com ele se confunde. É por isso que o texto diz que deixará pai e mãe e se unirão, e ambos, que eram anteriormente dois, agora se tornam uma só carne. Né? Seu nome se confunde no meu, e com ele se confunde, pois é o mesmo em natureza, substância e essência. Somos absolutamente iguais, social e espiritualmente, embora com diferenças. Fisiologia distintas, preferências e percepções psicológicas existencialmente individualizadas, pois como disse meu professor, pastor Milton Montes, a mulher, quando um dos sonhos femininos, quando do casamento, é que à noite, quando o casal se recolhe para dormir, a mulher pensa de que o marido vai então ouvi-la, e ela vai conversar e ele vai ouvi-la ali. Mas ela descobre que esse marido vira para o lado e dorme. Né? E aí, de repente, ela fica... É uma decepção. Mas como dizia o Milton Montes, a mulher deve pensar como mulher e o homem deve pensar como homem. Ou seja, deve haver o entendimento de que a mulher casou com um homem e o homem casou com uma mulher. Ela não pode exigir que o homem seja igual a ela, e nem o homem pode exigir que ela seja igual a ele. É justamente essa diferenciação que há, tanto psicológica, tanto, vamos dizer aqui, que essas diferenças fisiológicas, essas diferenças é justamente para se completarem. É por isso que são duas partes diferentes que se completam. Logo, duas partes iguais não podem se completar, porque fica sendo mais do mesmo. É por isso que quando Deus criou o homem, ele criou a mulher para que os dois fossem completos. Por isso que o texto diz: deixará pai e mãe e estará se juntando à sua esposa, e ambos se tornarão uma só carne. Isso implica no ser completo, né? Homem é homem, mulher é mulher, pai é pai, mãe é mãe. As pessoas podem querer mudar esse sentido das coisas, mas nunca, porque tudo que Deus criou é perfeito. As pessoas podem tentar arrumar as famílias de outra maneira, mas não vão conseguir, porque não é. Isso aqui é absoluto. Homem é homem, mulher é mulher, pai é pai, mãe é mãe. Não misturemos e não confundamos os papéis. Vamos dizer aqui que no lar deve haver o local para o pai, para o marido, e o local para a esposa e para a mãe. Isso não deve ser negligenciado. Nós não devemos misturar isso. Não deve se misturar os papéis. No entanto, como dois seres desiguais, Deus os iguala na consensualidade matrimonial, de tal maneira que não são mais dois, mas uma só carne. Deus faz isso, é Deus que faz. E é justamente esse lar que tem a bênção do Senhor. Esse lar que preza, não é, pelos princípios que Ele estabeleceu.
É o milagre da harmonia dos dois diferentes que se ajustam e se completam. Que a esposa exerce influência sobre o esposo. E a criação que nos revela. Eva mudou o comportamento do marido, quebrando-lhe princípios fortíssimos pela força da persuasão e dos argumentos. A fragilidade física supera-se pela habilidade mental e pela capacidade que a mulher possui de usar os sentimentos e as emoções na consecução de seus objetivos. A consecução de seus objetivos. É por isso que a ideia do feminino e do masculino não deve ser negligenciado. Ela faz de sua aparente fraqueza o imperativo de suas conquistas. O imperativo de suas conquistas. Por isso você, mulher, não se deixe envolver, não se deixe levar pelo feminismo, não é? Seja mulher íntegra. Deixe desabrochar a sua feminilidade, assim como o homem. Haja como homem, seja homem. No seu sentido masculino de ser. Né? Nós falamos de lares. Isso aqui se aplica a lares bem formados, estruturados, sólidos, firmados em Cristo. Firmados em Cristo. Um lar firmado em Cristo, ele deve procurar viver assim. A mulher ela tem inteligência emocional e perceptiva mais aguçados do que os dos homens. Se lhe é difícil ter visão global, espacial e cartográfica das coisas, é fácil lhe é enxergar os detalhes paisagísticos e perceber os detalhes objetivos e subjetivos das coisas e das ideias, por conta da sua, vamos dizer aqui, da sua aflorante emoção. A mulher, né, é todo o coração, e por conta disso ela percebe com maior facilidade essas coisas. Tanto é que o choro do neném, ele tem uma linguagem mais nítida para a mãe do que para o pai. O choro da criança, né, no choro da criança, a mãe ela é capaz de perceber a doença do filho antes mesmo de qualquer sintoma aparecer. Por que isso? Por causa da sua percepção sensorial, por conta do coração. A ligação emocional que há na mãe, né? A ideia da maternidade. Isso só é possível naquela mulher que deixa aflorar a sua, né, feminilidade. É justamente essa a ideia. Daí vem agora a questão dos valores femininos. Né? Gênesis 3:16b diz: o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. Isso aqui tem sido muito negligenciado nos nossos dias. Né? Tem sido negligenciado. Todavia, será preservada através de sua missão de mãe. 1 Timóteo 2,15a. Ou seja, a mulher bíblica era submissa ao marido, como antes fora subordinada ao pai, mas tratada com honra. Distinção e respeito. Tratada com honra, distinção e respeito. Sua vinculação ao pacto se fazia pelo genitor se solteira e pelo esposo se casada. A Escritura não vê o ser humano como um indivíduo isolado, meus irmãos. O ser humano não é uma pessoa isolada, sem conexão social. Mas justamente a Bíblia o vê como uma unidade, dignificado e operante no conjunto homogêneo.
da ordem familiar, um corpo interagindo de pessoas afins, no qual o marido é o cabeça. O marido, o esposo é o cabeça, o líder, o governo, não o ditador. No organismo doméstico, a mulher não era objeto, mas era a esposa, a mãe. Assim era a mulher bíblica. A figura veterotestamentária da mulher, beneficiária da graça, por intermédio do seu marido, com quem formava um todo, né, psicossocial, veio a ser o que já se preanunciava. A essa mulher, essa mulher bíblica, ela é símbolo, ela vem simbolizar justamente a igreja. Que no contexto cristão, a igreja ela é a noiva de Cristo. Né? Ela é a noiva que se torna esposa. Jesus é o Cristo, ele é o noivo e é o cabeça, é o líder. É aquele em que a igreja, como noiva, deve submissão. Assim prefigura a missão da esposa. Ou seja, a esposa de Cristo, né? A ele submissa, mas não lhe sendo escrava, pois se unificam pelos vínculos do amor, da graça e da fidelidade. Ou seja, a igreja deve ser fiel ao Cristo. Pois se ela deixa essa fidelidade, se ela abandona o primeiro amor, se ela abandona essa fidelidade ao Cristo, ela perde o sentido de existência. Assim como a igreja lá, a quem o João escreveu, inspirado pelo Cristo, a carta. E naquele contexto daquela igreja de Laodiceia, o Cristo disse que estava a ponto de vomitá-la. Né? Ou seja, ela, a igreja, é salva. Ele, o Cristo, é o salvador dela. O Cristo é o salvador. No casal, a expressão ela é biunitária. Marido e mulher mutuamente se autenticam, repersonalizam-se, né? Conformando-se no constante processo unificador, ou seja, na submissão. Ou seja, jamais aqui tem em vistas a escravidão, mas sim o respeito e não a subserviência, o acatamento, não a despersonalização. Não deve ser assim. A esposa, ela, por ser submissa, acata ao seu esposo, mas o seu esposo ele não pode despersonalizar a sua esposa, porque isso o prefigura como tirano, como machista, e não é essa a configuração do lar. Não é essa a razão de existência quando a Bíblia fala de tornarem-se uma só carne. Não é essa a configuração do leito conjugal. Os valores e desvalores da mulher moderna. Os ideais, né, da mulher, falando de modo geral, antes da exposição dos movimentos libertários, eram ser esposa e mãe. Esses eram os valores. O sexo ele se destinava a estas funções. O sexo se destinava a essas funções. Esposa e mãe. Embora os homens se corrompessem no machismo permissivo, a mulher ela não lhes copiava. Ela não copiava os maus exemplos. Não lhes invejava os erros e a corrupção.
as vocações matrimoniais, domésticas e maternais da mulher faziam com que ela se completasse no seu esposo. Ele, herói do campo, ela, rainha do lar. Duas polarizações indisponíveis, ou aliás, indispensáveis para o equilíbrio da criação e educação dos filhos. Mãe, matriarca da prole. Pai, patriarca da esposa. E os filhos tinham pai e mãe. Nesse pai e nessa mãe, as bases estruturais do caráter, né? E isso estabelecia esses filhos para o futuro. Esses padrões antigos, eles caíram. Eles são hoje detestáveis, especialmente pelos que se julgam modernos e livres. Justamente para esses padrões, eles se tornaram algo assim detestáveis. A mulher contemporânea, ela libertou-se do marido para se submeter à ditadura de chefes, patrões, diretores, empresários e outros. Muitas se deixam explorar sexualmente. Não buscam mais a identidade na domesticidade e na maternidade, mas na profissão secular, na feminilidade corporal, na estética e nas artes de sedução. Lutam fobicamente contra as gordurinhas, as rugas, os sinais de envelhecimento. Juventude, beleza e vitalidade sexual não são valores permanentes. Essa vitalidade, ela acaba, ela passa com o tempo. É uma luta que a mulher moderna tem travado, mas é uma luta desleal. Apegar-se ao transitório e tentar mantê-lo naturalmente reversível é criar traumas e frustrações. Criar traumas e frustrações que são horríveis. No tempo em que não havia tinta para os cabelos e nem plástica para os sulcos epidérmicos, né? Ou seja, no tempo em que não havia plástica para esticar o rosto, nossas vovós eram mais naturais. Talvez por isso eram muito mais belas, porque eram naturais. A corpolatria, consequência direta da sexomania, né? Desviou os objetivos morais, materiais, intrínsecos da mulher. Para os externalismos dos atrativos físicos e anatomias sensuais das fêmeas. Graças a Deus, nem todas são assim. Graças a Deus, nem todas são assim. Né? Nem todas são assim, fêmeas que se exibem e se oferecem. Não devem ser assim. Cuidar do corpo e vestir-se bem é recomendável. O asseio da esposa, da mulher, também do homem, a higiene pessoal, deve ser um cuidado. Mas isso não deve ser razão para se oferecer. Isso é recomendável, né? Cuidar do corpo e vestir-se bem é recomendável. Mas sem luxúria
o intuito provocativo do libido masculino. Mulheres belas, tanto como homens bonitos, são exceções. São exceções. Tem se feito, no entanto, de tais exceções padrões de ambos os sexos em detrimento da maioria e da normalidade. Inclusive menosprezando aspectos raciais como índios, negros e esquimós. Na falta, né, da alegria vital e existencial. Essa alegria, né, essa alegria que falamos aqui, né, essa alegria permanente do aconchego doméstico, da habilidade das crianças, no regaço materno, paternal, do gostoso calor do talo nupcial, do gostoso calor do talo nupcial, não é? Em vez disso, tenta-se o refúgio nos prazeres promíscuos, né? Nos coitos circunstanciais, nas relações sexuais, nas experiências do fazer amor sem amor. É interessante como o mundo conjuga tão erradamente o amor, pois o mundo conjuga a relação sexual com o fazer amor, quando muitas vezes não há amor, é apenas um encontro sexual. Dizer fazer amor sem amor, né? Resultado quase sempre de estímulos externos, de contatos sexualizantes nos bailes, nas praias e nos namoros agarradinhos. Naquele linguajar do ficar. Contexto esse que não deve ser encontrado, não é, no namoro cristão. Mas uma coisa que se tornou tão corriqueira, que já é possível hoje se encontrar isso, né, entre os cristãos. Coisa essa que não deveria ser encontrada. Os que, né, encontros esses, né, agarradinhos, encontros esses, que acontecem apenas no momento, não é? Isso tem levado grande parte das mulheres modernas a se tornarem objeto de consumo. Infelizmente. O amor erótico é produto da libido. Dura enquanto esse durar. Enquanto a libido durar. É por isso que se vê muitas vezes lares desfeitos. Porque aquilo que se pensava ser amor era apenas paixão, era apenas desejo sexual de um para com o outro. E essa paixão, ela não foi alimentada com princípios, com respeito, para que se tornasse amor. E aí fica apenas no desejo sexual, no libido sexual. E quando isso se torna mesmice, então acabou. E então o cônjuge diz para o outro, eu não o amo mais, por isso vou buscar isso em outro lugar. E aí é que se encontra justamente isso. A mulher se torna apenas um objeto sexual. O amor erótico é produto da libido. Dura enquanto esse durar. E às vezes termina imediatamente após o coito. O amor verdadeiro, ele não descarta o parceiro. Não é assim. As mulheres têm consciência de que no declínio sexual de nossos dias, o declínio do seu corpo,
do corpo feminino, ele resulta em rejeição masculina, o que é extremamente traumatizante para a fêmea, né, para as mulheres vulgares. É justamente por isso o trauma do envelhecimento que não pode ser evitado, né? A figura da mulher tradicional, na linguagem hoje, é démodé. Mas a formação dos filhos reclama seu retorno. A autenticidade do lar reclama seu retorno. Essa mulher bíblica, para a criação de filhos, para o estabelecimento de um lar, essa mulher que na linguagem do mundo é démodé, para um lar equilibrado, se faz necessário essa esposa, essa mulher. E por último, nós queremos concluir dizendo: o conflito entre mulher é fruto do pecado. Entenda bem isso, meus queridos, que me escutam nessa hora. O conflito entre mulher e homem é fruto do pecado. Ambos foram criados para a unidade conjugal, onde se completam e se realizam como seres humanos, iguais e consensuais. É da célula matrimonial bimolecular que o Criador, ele retira a humanidade. Criaturas humanas procedentes do coito promíscuo são geralmente inseguras, desprotegidas, desajustadas, traumatizadas e irrealizadas, além de gerarem descendentes com os mesmos problemas de seus genitores. A monogamia não significa a escravidão do sexo, prisão do cônjuge a um só parceiro ou a parceira, inferiorização da mulher. Mas é propósito divino, paternidade e maternidade, responsáveis, a missão de preparar os filhos como elos sucessivos das gerações para o exercício da autêntica cidadania, visando o perfeito louvor a Deus, ao Deus Supremo. Homem e mulher, segundo a vontade do Criador, sem qualquer patriarcalismo ou matriarcalismo, machismo ou feminismo, foram criados para a união monogâmica, indissolúvel, e interagidos pelo ágape eros. Procriarem, criarem e educarem seus filhos, sem bilateralidade, consensual ou sentimental, emocional ou espiritual. Sem isso não há casamento, mas apenas um acasalamento. Entenda bem isso. Casamento não é apenas o acasalamento como se fosse dois animais irracionais. O sexo, o prazer, a venalização da mulher vulgariza sua intimidade, faz de seu corpo projeto descartável de consumo. Civil, social e profissionalmente, homem e mulher são iguais, dotados paritariamente de inteligência e razão, sentimentos, emoções, pendores, virtudes e vocações. Porém, a sociedade só terá uma estrutura psicológica, moral e espiritualmente se constituída de famílias sólidas,
os nubentes sejam bem formados e mutuamente fiéis. Os meninos de rua, bastardos, não são piores que os filhos de pais depravados, que os violentam física e moralmente. Marido e mulher são iguais em direitos e deveres, mas na unidade familiar, Deus determina a liderança masculina, não como um senhor que manda em seu escravo, mas como Cristo que protege, dirige, dignifica e honra sua esposa, a igreja, devotando-se a ela. Assim deve ser um lar sólido, um lar que preza pelos princípios do reino de Deus. Assim deve ser. Amém, meus irmãos? Que o Senhor nos abençoe. Nós estaremos orando agora, finalizando esse estudo, e eu convido você a estar nessa hora se curvando a sua cabeça, fechando os seus olhos, e nós estaremos orando. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Senhor, nós vivemos em um tempo difícil, em um tempo, ó Pai querido, em que os valores estão sendo investidos. Mas, Pai de amor, Pai de bondade, nós cremos no Teu poder. Nós cremos, ó Pai querido, que os Teus princípios são princípios irrevogáveis para uma família sadia. Por isso, meu Pai, nós clamamos ao Senhor, que dê sabedoria ao Teu povo, que dê sabedoria ao pai de família, ao esposo, que dê sabedoria à mãe de família, à esposa, à mulher e ao marido, para que assim, Pai, prezem por esses princípios da Tua palavra e possam desfrutar de um lar saudável, de um lar onde o Senhor é que reina, de um lar, Pai querido, que leva como exemplo o contexto da igreja, que tem como cabeça o Cristo que se entrega por ela. Da mesma forma, Pai, clamamos ao Senhor que esteja abençoando as famílias desta igreja, que o Senhor esteja restaurando os lares, que o Senhor esteja, Pai querido, iluminando cada homem, cada mulher, cada pai de família, cada esposa e cada filho, para que prezem por esses princípios. E assim, meu Pai, que o Senhor nos abençoe, que a cada dia estejamos buscando mais e mais viver conforme a Tua vontade, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor nos abençoe. Tenham todos uma boa noite em nome de Jesus.